Eu abri o envelope branco na mesa da sala de reuniões. O papel dentro era A4, grosso, sem remetente, com um grampeamento simples no canto superior esquerdo. Dentro havia uma nota datada de 04/04/2024, exigindo que eu revisasse o relatório com urgência e anexando um PDF. Ao lado, uma linha escrita à mão dizia: "Não compartilhar". O carimbo parecia antigo, a assinatura ilegível, e no rodapé havia um código pequeno impresso. Peguei meu celular, tirei 2 fotos da folha para registrar o estado original e salvei uma captura de tela do e-mail que acompanhava o anexo, com o assunto urgente. Mantive o envelope sob a palma da mão para não amassar. A primeira prova visível de instrução para alterar dados já estava ali, concreta e sem ambiguidade. Às 09h35, abri o relatório na pasta do servidor. Projetos, relatórios, Q3. O conteúdo parecia idêntico até eu olhar as células com atenção. B12 e B15 mostravam valores inflados, 3,2 milhões a mais do que o registrado na versão anterior. O PDF anexado repetia o cabeçalho, mas o carimbo de aprovação era diferente do usual, com o código 04/2024-PA, e a assinatura parecia ter sido traçada de outra forma. Salvei as diferenças como GIF-Q3-0909-PNG e criei um quadro de comparação entre as versões, original, filtrada, com as alterações. A discrepância não era erro humano, era manipulação proposital de números. Se aquele desvio fosse descoberto pela diretoria, eu seria cúmplice de uma fraude. Se você estivesse no meu lugar, denunciaria? Mais tarde, às 13h42, abri um chamado no canal de compliance, descrevendo a discrepância e anexando as evidências. GIF, CRIS 0909 MOB, em HEL, KIRS, original, PDF, HEL, 3 final, PDF, e a planilha, 3 changes, KIS LSX, com as alterações de números. O sistema pediu uma descrição objetiva, discrepância detectada entre as versões e necessidade de auditoria interna. O agente de compliance respondeu com uma orientação simples: não compartilhar com ninguém além da chefia direta até a conclusão da auditoria. Aceitei, sabendo que qualquer vazamento poderia comprometer a cadeia de custódia. Decidi encaminhar a solicitação formal com todas as evidências organizadas, prints, PDFs, planilha de comparação, a transcrição das assinaturas quando apareceu pela primeira vez e o registro da data do envio. A decisão era clara e não reversível: agir pela via correta, sem recuar, mesmo sob pressão. Às 15h06, uma ligação gravada chegou ao meu telefone corporativo. A voz, baixa e seca, orientava não registrar o conteúdo e sugeria manter a linha de investigação sob controle, com instruções para contornar o protocolo de auditoria. O áudio ficou salvo em C, gravações, Ligacal, 1506.uav. Eu transcrevi trechos críticos e os anexei ao dossiê de evidências, para que houvesse uma trilha de comandos caso alguém questionasse a origem da prova. O tom da fala indicava que havia alguém coordenando a contenção do assunto. Alguém que temia a exposição e planejava manter tudo sob silêncio. Eu não tinha espaço para hesitar. As evidências precisavam permanecer intactas, e eu precisava sustentar o ritmo do processo, mesmo sob ameaça indireta. No fim do dia, o material consolidado trouxe uma pista nova. O arquivo helco3 final.pdf continha a assinatura da diretora datada de 11/04/2024, com o carimbo idêntico ao que aparecia nos documentos oficiais, mas com uma formatação que só aparece quando autorizado pela via direta de quem detém o poder. Isso mudava tudo agora. Alguém fora do meu alcance autorizou a alteração, e a cadeia de custódia não era mais confiável. Quem autorizou aquela assinatura? Quem deu a ordem final para mexer nos números? A partir de agora, tudo depende de quem pode provar quem executou cada passo no ritmo de uma auditoria. Agora, às 21h03, no apartamento 4B, abri o envelope branco que apareceu na porta pela manhã. Dentro, uma carta timbrada do Departamento de Compliance. Data 12/07/2024. Carimbo. Protocolo 7289-FO.
A folha descreve uma irregularidade envolvendo uma transação de R$ 3.250 e exige confirmação de dados em 24 horas. Não havia assinatura legível. Apenas o código de auditoria. A carta trazia instruções para não comentar com terceiros. Guardei o envelope dobrado na gaveta inferior da bancada da cozinha. Fita intacta, canto marcado pela dobradura. O peso do papel, o cheiro de tinta fresca, tudo indicava que aquilo era real. Se alguém encontrasse, haveria minha confirmação sob risco de retaliação. Anotei o protocolo 72289FO no meu caderno de casa, como referência rápida. Minutos depois, sentei diante do notebook e abri o anexo em PDF. O documento trazia o mesmo protocolo na margem superior. Na primeira página, um print de tela com o número do remetente. Pleasant 55 11 91 Dun 34 5678. A marca temporal no arquivo dizia 10/07/2024, 16:42. O texto descrevia: resumo, auditoria interna, urgência. E listava 2 fornecedores, uma nota de pagamento de R$ 3.250 e a observação: conferir conformidade com o setor financeiro. Achei um desvio. O cadastro interno não batia com o destinatário indicado. Salvei o PDF em uma pasta protegida no servidor com senha e fiz uma captura de tela para meu relatório de acompanhamento. Guardei o celular com a tela bloqueada na gaveta, junto com o envelope. Registrei o horário de abertura do PDF, 21h14. Às 21h32, o gerente de compliance entrou no corredor sem tocar a porta. Observou a mesa, viu o envelope na gaveta, abriu o papel com cuidado e leu a linha inicial. Irregularidade identificada. Eu disse que havia recebido o documento e precisava confirmar tudo antes de qualquer ação. Ele respondeu seco: isso não é o que parece. E negou qualquer relação com as informações que circulavam dentro da empresa. Ele pediu que eu não comentasse o assunto com ninguém. Repetiu que qualquer divulgação poderia colocar a empresa em risco. E encerrou a conversa sem olhar nos meus olhos. Fechei a gaveta, implementei a trava da porta interna e comecei a cruzar os dados entre o PDF, a nota de pagamento e o extrato bancário da empresa para verificação cruzada. Para não deixar espaço para dúvidas, fiz uma cópia extra. Fotografei o envelope com o celular, capturei a tela do PDF com um print e comparei com o extrato da conta. Copiei o PDF para a pasta de auditoria interna no servidor, com acesso restrito, e criei uma senha temporária. Em seguida, copiei o arquivo para a unidade USB Kingston de 8 GB, com etiqueta preta, auditória provas e data marcada. Mantive a USB fora da rede principal, guardada na gaveta que eu fecho com chave. Registrei no log do sistema cada etapa. Abertura do PDF, 2114, cópia para a pasta, 2118 e cópia para USB, 2121. Enquanto executava tudo, o ar ficou mais pesado e minha mão não tremeu apenas por reflexo. Eu estava evitando qualquer ruído que pudesse alertar alguém da presença daquela prova. Mais tarde, às 21h51, a câmera de segurança da entrada capturou movimento na linha de visão da porta. Não foi possível identificar rosto, mas o giro da pessoa pela imagem cortou o ângulo do meu monitor, exatamente quando eu verificava as notas. O acontecimento deixou claro que alguém fora do meu círculo viu o envelope antes que eu tivesse concluído a checagem. Não houve confronto direto, mas ficou evidente que o conteúdo já começou a circular entre pessoas de confiança dentro do setor. Minha preocupação prática era que o conteúdo pudesse ser usado para pressão ou para afundar minha explicação perante o comitê. Por isso, mantive o controle, a cópia do PDF segura no servidor, a USB lacrada e o registro de cada passo à mão. O registro do servidor mostra que o acesso ocorreu às 21h25, via IP 192.168.045. Isso muda tudo agora. Quem mais tem esse código? Às 04h12, meu celular vibrou com uma mensagem de alguém que não aparece na minha lista de contatos. Não conte a ninguém. Na mesa do meu escritório, a pasta azul lacrada com o carimbo confidencial ficou sob a luz fria do monitor. O lacre parecia novo,
mas o papel dentro tinha o cabeçalho Casos Internos. Urgente. Tirei uma foto da pasta 04 e 13 para registrar exatamente como a encontrei. Não abri. Não movimentei nada além do registro. Se alguém entrasse, tudo ficaria exposto. Foi assim que começou. 2 horas depois, às 06h38, movi a pasta para o armário de aço no fim do corredor, com o cadeado da empresa. Tranquei a gaveta, contei as voltas do cadeado. 3, firme, e guardei a chave na carteira. Na etiqueta da pasta apareceu o código de arquivo. Número 54179. Coloquei a pasta em uma prateleira alta, onde a luz não alcançava o número de série. Fotografei o código para não perder o rastro. O que estava ali era real, e tinha mapa. Se vazasse, alguém poderia bloquear meu acesso e o processo inteiro. Às 07h50, abri o notebook da diretoria para revisar o e-mail com o assunto confidencial. No histórico de mensagens, encontrei uma troca entre o gerente de operações e a contabilidade. O diálogo falava em um adiantamento emergencial e dizia que o conteúdo deveria permanecer entre nós. O print dessa conversa ficou salvo em evidências, confidencial, operações, com a data marcada a 07h52. Mantive o print aberto por alguns segundos, para confirmar cada linha. Anotei o trecho-chave. Não alarmar ninguém. E liberar recurso somente com aprovação do comitê. Não havia assinatura direta, apenas iniciais. Se aquilo fosse visto, minha posição ficaria vulnerável. Se você acha que eu deveria seguir, comente prosseguir. Nessa manhã, a cada passo que eu dava, o dilema aumenta. Não revelar seria cúmplice. Revelar abriria uma linha de fogo com quem tem poder para desqualificar minha atuação. Às 10h02, entrei no depósito onde a pasta estava guardada. Em uma gaveta sem fechamento, achei um envelope sem remetente. O papel dentro carregava o código 54179 e a assinatura ilegível de alguém da equipe de supervisão. Tirei uma foto do envelope às 10h04. Guardei o envelope no bolso externo da jaqueta e continuei. O envelope não tinha marcas que explicassem seu envio, apenas o silêncio de quem sabe demais. Às 12h17, a câmera do corredor registrou a movimentação que eu temia. Alguém com casaco escuro entrou na área de arquivos, parou diante da minha gaveta e saiu sem olhar para trás. O registro foi salvo na pasta de segurança com o horário exato. A partir dali, ficou claro que não era coincidência. No intervalo, o código 54179 reapareceu em mensagens internas, e as iniciais do remetente não coincidiam com ninguém que eu tivesse autorizado. O que parecia uma investigação interna ganhou contornos de atalho ilegal, e cada passo que eu dava era confrontado por uma sombra de aprovação superior que insistia em permanecer invisível. Às 16h03, o arquivo nomeado Caso 54179 abriu no meu notebook, trazendo um cabeçalho que carregava o nome do supervisor com a linha para revisão imediata. Dentro, havia uma gravação curta de voz, alguém que falava com firmeza, pedindo confirmação de ações que eu jamais autorizaria verbalmente. O arquivo, tão simples e cruel, mudou tudo o que eu já soube até agora. Eu não era quem deveria vigiar o caso. Eu era quem estava sendo vigiado para não questionar. E o mais grave, o que parecia ser uma planilha de contingência continha, na verdade, uma operação para desviar recursos com cobertura de protocolo. O registro, a evidência, o peso do código 54179 passaram a apontar para um caminho que eu não escolhi traçar. Isso muda tudo agora? Agora, dentro da sala 12, entrei. A mesa estava firme, a lâmpada fria que pendia acima de mim não iluminava o que era essencial. A urgência. No centro, um envelope marrom sem remetente repousava ao lado da caneca. O carimbo urgente na margem gritava para alguém que não sou eu. Abri o envelope com cuidado. Uma folha branca dobrada, o código 4721 impresso na margem superior, e uma linha curta, escrita com letra apressada. Não conte a ninguém. Tirei uma foto com o celular às 09h17, o relógio da tela travado num compasso de ansiedade.
Se aquele papel chegasse a quem de direito, meu cargo estaria em jogo. Não havia espaço para dúvidas. Quem escreveu aquilo sabia exatamente onde mirar. Logo abaixo, encontrei o que parecia ser o segundo item da evidência. Um recibo dobrado, com o logotipo da empresa, o valor de R$ 1.520 e a data 11/07. A anotação rabiscada na borda repetia, de forma quase mecânica, 4.721. Fotografei o recibo às 09h19. Na contracapa, havia um endereço anotado à mão. Corredor B, sala 3. Guardei o envelope na gaveta superior. No celular, criei uma pasta chamada 4Z721 para organizar as imagens. Abri o drive da empresa, pesquisei pela referência 4Z721 e encontrei uma nota digital, gravada às 09h23, que dizia: "Não conte a ninguém. Coletei tudo. Envelope, recorte, recibo e a nota." Não havia espaço para improviso. Tudo precisava ficar ligado. Tudo precisava ter sentido. Às 10h04, a tela da câmera de segurança revelou uma cena perturbadora. Alguém de casaco azul, crachá semelhante ao meu na gola, entrou pela porta lateral, olhou ao redor com cautela e seguiu pelo corredor, repetindo o trajeto até o elevador. O código 4.721 aparecia na tela como referência da nota, e a gravação ficou salva no pendrive na pasta Evidências 4.721, com o timestamp 10/04. O log da portaria confirmou a entrada não autorizada pelo meu cartão, exatamente naquele instante. Anotei cada detalhe. Direção, distância até a porta. O silêncio de quem carregava uma culpa que não era minha. Mais tarde, perto do intervalo, o ambiente ficou tenso. O assistente de operações se aproximou, voz baixa. "Você sabe o que está em jogo, certo?" Eu olhei nos olhos dele por um segundo. Respondi apenas com um aceno mínimo. A pergunta dele ficou no ar, pairando sobre a bancada de café. Como alguém conseguiu o meu crachá e um código tão perto do que eu carregava? Não houve tempo para explicação. O ar ficou pesado. Eu observei o ritmo dele, a hesitação que não precisava de palavras para existir. Anotei mentalmente cada detalhe. Quem poderia ter sabedoria para transformar esse código em uma arma? Quem poderia cruzar as linhas entre confidencialidade e exposição? Às 11h30, eu reuni e organizei as evidências com o rigor de quem sabe que cada detalhe pode virar prova. O envelope original com o carimbo urgente, a foto da folha com o código 4.621, o recibo de R$ 1.520 com data 11/07, o áudio da mensagem gravada às 09h23, o vídeo da câmera às 10h04, o print do drive com a referência 4P721. Levei tudo ao setor de compliance, entreguei cópias físicas e digitais e solicitei uma avaliação independente. Para garantir a autenticidade, renomeei o arquivo do drive interno para contrato 4.721 PDF e fiz cópia no pendrive pessoal. A decisão era irreversível. Não recuar, não ocultar, não deixar que isso se dissolvesse na burocracia. O custo já surgia em cada palavra trocada nas reuniões. Minha credibilidade oscilava, meus horários passavam a ser escrutinados e minha convivência com colegas ficou pesada. Se você já esteve diante de uma evidência que pode derrubar alguém, comente como reagiu. O peso de uma decisão não é mensurável no relógio. É mensurado pela distância que você escolhe manter entre o que sabe e o que diz. Cada resposta pode aumentar ou reduzir o custo. E o custo já estava crescendo com uma velocidade que eu não conseguia controlar. Agora, o registro de acesso mostrou que alguém usou o meu crachá com o código de cartão C4271 para entrar às 10h04, e o log indica que o movimento não foi feito por mim. Isso mudava tudo agora. Quem colocou aquilo com meu crachá? Agora, eu abro o envelope pardo que chegou às 06h23 na portaria do prédio. Dentro, uma carta datada de 15/07/2025 com carimbo vermelho urgente, de uma empresa chamada Laboratórios Renova. Junto, uma cópia de contrato confidencial com assinatura que não bate com meus registros. Na margem, uma nota manuscrita com o código 438AL. Anexos:
termos de confidencialidade, uma planilha de entrega e um boleto vencido em 0207-2025, com o número 000221. Mantive o envelope no bolso enquanto descia pelo corredor em silêncio. 2 horas depois, já na rua, eu revisava tudo no celular, buscando qualquer ponto que ligasse aquilo ao que eu já tinha visto. Às 06h31, fotografei tudo com o celular. O envelope aberto, o carimbo, o contrato e a nota. A assinatura no contrato parece diferente das minhas amostras armazenadas. O traço do M não se iguala ao que eu tenho como referência. A data de assinatura é 13/07/2025. O local indicado é Sede Renova, Sala 2. O código 439AL aparece na segunda página, como se fosse uma referência cruzada. Isso mudava o equilíbrio da investigação agora. Mais tarde, encontrei um print de tela de uma conversa no WhatsApp, no qual alguém dizia: "Não conte a ninguém." O número mostrado era 11555-1, com o horário 10h42 do dia anterior. O print ficou salvo em evidências. WhatsApp 1. PNG e está anotado com a hora exata na barra superior. Isso mudava a linha de comunicação da investigação agora. Às 12h15, liguei para meu advogado. A conversa durou 2 minutos e meio. Ele orientou que eu não divulgue nada e que eu documente tudo com cuidado. Anotei a orientação e mantive a gravação da chamada. Arquivo salvo como ADV 1215.wav, com transcrição parcial subsidiária. O tom dele foi direto. Não comente com terceiros. Isso mudava a linha de defesa agora. Às 18h07, uma sacola preta ficou na minha porta. Dentro, uma segunda cópia do contrato, com assinatura apoiada por carimbo pro segurança. O envelope traz o selo confidencial e uma nota com o código 439AL. A sacola traz o logotipo da empresa de segurança, como se fosse um símbolo de alerta. A presença dela alterou minha percepção de risco. Se eles conseguiram chegar aqui, a pressão para agir aumenta. Isso mudava da estratégia de perseguição agora. Eu decidi agir de forma prática. Tranquei a porta, passei a chave para o cofre com código 8D472, movi o envelope para o bolso interno do casaco e fotografei a sacola para evidência adicional. Evidências, sacola, 1807 JPG. Mantive tudo sob registro e liguei para o porteiro para uma vigilância extra no andar. Em seguida, guardei o celular e mantive o foco nos objetos que poderiam comprometer minha posição. No fim da tarde, o cartório enviou um e-mail anunciando uma notificação com protocolo 009-CL. A mensagem tratava de confidencialidade do acordo e mencionava sanções legais caso eu divulgasse qualquer detalhe. Não era apenas 1 milímetro de ameaça. Era uma coordenação formal de pressão por meio de um documento público. Isso mudava a posição legal agora. Às 23h50, meu celular vibrou com uma mensagem curta, uma imagem da minha casa, seguida de uma linha de texto que dizia: "Relaxe, você sabe demais", e o código 366604. A tela mostrava também uma foto do meu carro na garagem, com o horário da última observação ao lado. O código 366674 piscou na tela, junto com a foto da minha garagem. Isso mudava a investigação agora. Quem enviou essa mensagem? Para escrever a parte 6, preciso do blueprint correspondente a essa parte. O JSON que você forneceu contém apenas a parte 1, não há dados da parte 6. Sem esses dados, não posso garantir fidelidade ao blueprint nem cumprir as regras de estrutura. Envie, por favor, o bloco da parte 6 com Part 6, Target, Chars, Range, 5800, 7200, Key Events, lista de bits, Beat, Event, Cause, Effect, na ordem correta, pelo menos 3, 4. Emocional, Beats, correspondência de emoção por beat, moral, pressure, dilema e custo da escolha. Sensory anchors, âncoras sensoriais e por que importam na cena. Foreshadowing, pistas que devem pagar o twist se houver. CTA, include, true, false. Type, direto, emocional. Pergunta, moral, direta. Convite, reacal. Convite e inscrição contextual. Placement, meio final suave. Narrative instruction. Continuity, locks.
facts, introduced, facts, must remain true, and hook, type, ameaça, revelação, decisão, descoberta. Hook, text, instruction, must raise question. Assim que eu receber esses dados, entrego a narrativa da parte 6, dentro do intervalo de caracteres, em primeira pessoa, com gancho final consistente e sem referências ao blueprint. Não posso escrever a parte 7 com o blueprint atual. O JSON que você enviou contém apenas a parte 1, nos Part Blueprints. Não há dados para a parte 7, Key Events, End Hook, Continuidade, CTA, etc. Sem esses elementos, não é possível gerar uma narrativa de 5.800, 700 e 200 caracteres que siga fielmente o blueprint e as regras de retenção. Para prosseguir, preciso de Part 7, Target Chars, Range, 5.800, 7.200, ou confirmar o intervalo exato. Key Events, lista de bits com, para cada um, pelo menos, bit, número, event, ação concreta, cause, origem, causa, effect, consequência visível, emotional beats, 2, 3 entradas com, beat, número, emotion, alegação de emoção, how to evoke, médias técnicas de evocar se houver, moral, pressure, dilema e custo da escolha, sensory anchors, âncoras sensoriais, X. Som, cheiro, objeto. E por que importam? Foreshadowing, ganchos que devem payoff na twist, com referência a T1, T2, se aplicável. End hook, tipo, ameaça, revelação, decisão, descoberta, text instruction, frase final forte ligada a evento real sem abstração. E must raise question, se deve haver pergunta. CTA, include true, false, tipo, direto emocional, pergunta moral direta, convite, reação, convite inscrição contextual, placement, meio, final suave, narrative instruction. Continuity locks, detalhes do que já foi apresentado e o que precisa permanecer. World characters, se houver novos elementos centrais, confirme nomes, funções. Caso contrário, mantenha as referências já existentes e garanta consistência. End, hook, pontum, must, raise, to question. Se deve haver uma pergunta aberta na última linha. Se preferir, também posso criar a parte 7, assim que confirmar que posso usar o mesmo padrão da parte 1 com personagens já introduzidos, ou com novos definidos por você. Nesse caso, preciso que você me forneça pelo menos o esqueleto mínimo acima, ou um resumo breve dos bits esperados, para eu preencher e entregar dentro do intervalo de caracteres. Como prefere seguir? Não posso entregar a parte 8 porque o blueprint fornecido contém apenas a parte 1, para gerar a parte 8 com fidelidade às regras, Key Events, End Hook, Continuity Locks, CTAs, etc. Preciso da definição da parte 8 no mesmo formato JSON, incluindo os campos de Key Events, End Hook, CTA, range de caracteres, etc. Envie a parte 8 do blueprint, ou confirme se devo escrever mantendo a coerência com a parte 1, ciente de que isso seria uma extrapolação não prevista no documento. Agora eu abri a caixa na bancada da cozinha. O papel craft rangeu sob a minha palma, o frio da madrugada curvando meus dedos. Dentro havia 3 itens que pareciam simples, mas carregavam peso de chumbo. Um pendrive preto com a etiqueta 0 RISA 7, um envelope pardo selado com fita transparente e uma folha dobrada que aparecia de leve por trás, como quem queria esconder um segredo. Retirei o envelope, medi com o olhar cada dobra, contei as margens com cuidado. A linha escrita com caneta azul dizia: "Não ultrapasse a linha." Eu dobrei a folha de volta e, sem pressa, conectei a USB ao meu notebook antigo, o teclado fazendo barulho de plástico velho. Fotografei o conjunto inteiro, adicionando as imagens a uma pasta chamada Evidência, e guardei a folha dobrada no bolso, para não perder o registro. A caixa não parecia perigosa, mas cada item era uma chave para uma porta que não deveria existir. Se alguém chegasse agora, poderia ligar um relatório inteiro a esse material. Eu precisava estar pronto para o que viesse.
Enquanto eu guardava o envelope de volta e deixava o notebook com a tela apagada, o silêncio da casa parecia medir o tempo que eu levaria para agir. Mais tarde, eu entenderia o que aquele conteúdo significava para o que viria a seguir. Mais tarde, às 02:13, liguei o notebook com o brilho baixo e conectei a USB. A tela piscou e revelou a pasta Projeto Sombra. Dentro, uma planilha chamada clientes.xlsx, com 74 linhas, cada uma contendo nome, conta, valor e status. Entre as primeiras entradas estavam nomes que eu reconhecia de contratos antigos, mas os dados não batiam com os registros oficiais. Ana Ribeiro, conta 0401AL, valor 8.000, status, pago. Marcos Pacheco, conta 0219BX, valor 2.450, status, em aberto. Juliana Costa, conta 0784RE, valor 15.300, status, pago. Enquanto cruzava cada linha com um conjunto de recibos que eu mantinha em uma pasta separada, notei padrões repetidos. Pagamentos que apareciam, sumiam, reapareciam com pequenas variações de data. Em uma aba secundária, havia um conjunto de códigos bancários que não coincidiam com os nossos registros. Em meio a isso, surgiu um único arquivo de áudio. Voz ZL203.mp3, gravado em 1 minuto que parecia perdido. A voz falava baixo, quase sussurrando. Não conte a ninguém. O tom não parecia ameaçador de forma aberta, mas o recado era claro o bastante para que eu soubesse que alguém ali avaliava cada passo meu. Eu capturei a tela com o horário no rodapé, 21:14, para ter confirmação de quando aquela organização de dados foi montada pela última vez. E, para complicar ainda mais, apareceu uma foto de uma assinatura ilegível, datada de 12/11/2023, com a anotação: "Isso precisa sumir". O conjunto de dados não era apenas uma peça solta. Era a evidência de uma rede que cruzava pessoas de dentro com operações que deveriam permanecer invisíveis. Eu fechei o arquivo com cuidado, retirei a USB do conector, guardei-a na mochila para não deixar rastros, e pela primeira vez, a sensação de que alguém poderia ter visto aquilo me atingiu como um aperto no estômago. Mesmo cansado, eu não podia ignorar o que aquela noite revelava. Havia um mapa por trás dos números, e eu precisava decifrá-lo sem acionar alarmes. O passo seguinte era cruzar cada linha com documentos em papel que ainda estavam por vir, para ver quem realmente se beneficiava de cada transação. Então, silenciosamente, eu encaminhei as fotos para meu próprio e-mail, mantendo tudo sob o meu controle, pronto para a decisão que viria. A 04:12, peguei os contratos que repousavam na gaveta superior e os alinhei na frente do monitor. A primeira assinatura no papel não batia com o registro no arquivo de venda. A tinta da assinatura parecia ter passado por uma pressão diferente de quando o documento tinha sido assinado de fato. Olhei a segunda página e a assinatura parecia ainda mais distinta, como se alguém tivesse tentado apagar traços do passado para o presente. Em um terceiro documento, encontrei a data 03/02/2024, mas a assinatura parecia ter sido levada de um arquivo antigo, digitalizado e recortado para parecer atual. Não era coincidência. Havia uma inconsistência que apontava para uma adulteração sistemática de contratos. Eu copiei as imagens para uma pasta de evidência com criptografia simples, renomeei com hash local e guardei o original no Drive para não perder o rastro. Enquanto isso, o conjunto de dados da planilha começou a ganhar peso. Pensei em sincronizar o conteúdo com os recibos físicos que eu ainda mantinha no bolso. O que aquilo significava, em termos práticos, era que alguém de dentro da nossa operação tinha manipulado números para desviar dinheiro, ao mesmo tempo em que criava uma aparência de normalidade. Eu precisava testar a hipótese, mas fazer mais perguntas poderia me colocar em risco. Cada documento deveria permanecer ligado a uma pessoa específica, e essa pessoa não poderia descobrir que eu estava analisando tudo. Eu respirei fundo, fechei os arquivos com a senha que eu mesmo criara e, de novo, procurei por mais uma peça. Uma assinatura que pudesse confirmar quem, de fato, fazia parte da engrenagem. A cada arquivo que eu conferia, a evidência se tornava mais contundente,
e a chance de que alguém tentaria sabotar meus passos aumentava. A escalada era real, não apenas uma hipótese, e cada nova confirmação me aproximava do que eu precisava para agir. No corredor, o ranger da madeira velha do apartamento reapareceu como um lembrete do que estava longe de terminar. Um único passo foi o bastante para eu conter a respiração e ouvir, sem abrir a porta, quem poderia estar do lado de fora. Não havia ninguém na casa quando eu olhei pela fresta da janela, mas o resto do edifício era barulho. O crepitar de um aquecedor, o zumbido alto de uma geladeira que parecia exigir mais do que o normal, o sussurro de passos quando alguém passava no corredor externo. Eu me movi devagar, recolhi o envelope e coloquei no bolso interno da jaqueta, mantendo o olhar sobre a tela do celular, onde havia uma mensagem que me chamou a atenção. Uma foto de assinatura idêntica à que eu já tinha visto, mas com uma data diferente, 12/11/2023, e a frase, "Isso não pode vazar. Eu mantenho o silêncio até aqui", disse para mim mesmo, guardando o celular na bolsa para não ceder a qualquer curiosidade que pudesse me trair. Em seguida, eu voltei a observar o ambiente, uma mão segurando firme o envelope, a outra apoiada na borda da bancada, pronto para agir se alguém entrasse pela porta. Eu tomei uma decisão tensa. Eu iria consolidar a evidência, sem expor nenhum de meus passos, para que a verdade pudesse ser mostrada sem me colocar em posição vulnerável. No fim, a noite me entregou uma nova pista física. Um bilhete esquecido atrás da lixeira do quarto, com o emblema da empresa e uma nota simples escrita à caneta, que dizia apenas, "Siga o rastro". A cada detalhe, eu via que a rede era real, que alguém dentro do meu círculo podia estar envolvido, e que o tempo era meu maior inimigo. A cada minuto que passava, eu me perguntava se eu tinha coragem de levar essa história adiante, ou se eu iria dobrar diante da primeira ameaça. E então, uma nova evidência concreta apareceu. O que estava pretendendo ser apenas uma planilha tornou-se algo que me obrigava a agir com ainda mais cautela. Mais cedo, antes de dormir, eu voltei ao corredor da casa e ouvi o barulho de uma porta que não deveria ter sido tocada. Eu acionei o gravador de voz do celular e registrei o silêncio que seguia, como se a casa também estivesse esperando o meu próximo passo. A câmera de segurança da entrada piscou um instante, e quando a luz atravessou o vidro, apareceu a silhueta de alguém com jaqueta marrom atravessando o espaço entre o elevador e a porta do meu apartamento. Não era a primeira vez que eu via esse tipo de movimento, mas era a primeira vez que eu tinha certeza de que não era coincidência. Estavam tentando me pressionar para abandonar a investigação. Peguei o conteúdo do Drive, a planilha, os PDFs e as imagens, e os juntei em uma única pasta para facilitar o envio para o meu advogado, mantendo cada item com uma senha que eu mesmo havia criado para assegurar que ninguém mais acessasse. Eu conferi uma vez mais os dados. As linhas da planilha que tinham correlações com os contratos adulterados, as assinaturas que não batiam, os horários que confirmavam a montagem de um esquema. Tudo era concreto o bastante para justificar o ato de agir, mas eu precisava de uma orientação externa para não tropeçar em uma armadilha. Eu fechei os olhos, ouvi o zumbido do ar-condicionado e guardei o drive na caixa de metal sob o esqueleto de uma prateleira, a minha proteção contra quem pudesse tentar apagar a trilha. O peso do que eu carregava crescia a cada minuto, e eu sabia que, se a coisa chegasse a um ponto de não retorno, eu precisaria ter uma estratégia bem definida para não perder o controle da situação. E foi justamente nesse momento que o conteúdo digital, que antes era apenas números, começou a falar comigo em forma de decisão. Não posso deixar que esse rastro se perca. Eu tinha que agir com base no que era real, com provas que pudessem sustentar uma denúncia, sem que eu me tornasse parte do problema. O passo seguinte seria falar com alguém que pudesse transformar aquelas evidências em ação prática, alguém que não ficasse comprado pela própria rede que eu investigava. Eu sabia que o caminho seria árduo, e que, se eu falhasse, tudo o que eu tinha visto até ali poderia deixar de existir. A 03:57, o áudio que eu menos esperava ouvir veio à tona. O arquivo gravado na USB continha uma voz firme, cortante, de alguém que eu reconhecia, e a hora exata gravada na margem,
0357. O conteúdo era direto. Não conte a ninguém. Se você falar, o preço será pago. O tom não era apenas uma ameaça. Era um lembrete de que o quebra-cabeça tinha toques de sangue frio e que a pessoa por trás do recado não tinha escrúpulos. O arquivo também trazia uma segunda camada de evidência, a assinatura que aparecia no canto do documento, a mesma que eu tinha visto repetidamente em papéis que não deveriam ter relação entre si, agora conectada a uma rede de pagamentos desviados. Eu copiei o áudio para uma pasta com as outras evidências. Renomeei o arquivo para voz 03557.mp3 e deixei o conteúdo lacrado em uma pasta com criptografia. Em cima de tudo, defini uma estratégia. Não entregar tudo de uma vez, não depender apenas de uma peça isolada, trazer o conjunto por etapas para que ninguém possa derrubar o que eu fosse revelar. A decisão foi tomada. Eu iria ao encontro de um advogado experiente, apresentando a documentação como um conjunto coeso, com cada prova encaixada em seu lugar, para que o caminho legal fosse o único que pudesse vencer o corredor estreito entre a verdade e o castigo. Eu me preparei para dar o próximo passo, consciente de que o tempo apertava e que o silêncio, se mantido, poderia ocultar milhares de detalhes que, juntos, teriam o poder de transformar tudo. O que eu faria a seguir com esse material, sabendo que cada peça carregava um custo humano alto e um risco legal igual ou maior? O novo fato imediato que entra em jogo, agora, é claro, a hora 0357 gravada na voz de alguém conhecido, associada a uma assinatura que reaparece nos papéis adulterados e ao registro de uma ameaça direta. Isso mudava tudo agora. A cada linha dos arquivos, a cada áudio gravado, eu via a rede se fechar, e a decisão que eu tomar começava a se tornar inevitável. Eu não estou perguntando apenas se devo agir, mas como agir de forma que eu não seja silenciado antes de ter o que é meu por direito: justiça, a verdade, a proteção de quem depende de mim. A pergunta que fica, enquanto o peso de cada prova se acumula, é simples, porém crucial. Qual é o caminho certo para expor a verdade, sem me expor ao mesmo custo que os demais já pagaram? Não posso gerar a parte 10 com fidelidade ao blueprint atual, pois o JSON enviado contém apenas a parte 1. Para escrever a parte 10, preciso do blueprint correspondente, key events, end hook, contagem de personagens, etc., ou o conjunto completo das partes já definidas. Opções. Envie o blueprint da parte 10, ou das partes seguintes, para eu seguir fielmente. Se preferir, eu gero uma versão provisória da parte 10, baseada no estilo do blueprint da parte 1, mas ela não estará alinhada com as regras completas do documento. Qual caminho você prefere?